Boa noite, que a paz seja com todos, amém? Estamos na nossa ceia, lá no Senhor, nosso povo da nação Senhor, nessa noite. Não sei o que aconteceu essa semana, aconteceu esses dias, mas nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor,
Que a
Deus que cuida de você, aleluia. Um Deus que não dorme, aleluia. Descansa nele e fica tranquilo, porque Ele está no controle de tudo, oh glória. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar em onde eu vim, não é o que Deus planejou. Levante no chão, Ele não falou. Eu quero de volta o meu Deus. Foi que eu aceitei acabou. Restitui, me leva a minha casa tranquila. Lava-me, me refrigera minha alma. Restitui. Deus está mandando dizer para alguém, aleluia, fica tranquilo, porque Ele vai restituir tudo, agora. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é no tudo que já morreu. Não podes pensar, mas é o que eu vim, não é o que Deus planejou. Levante no chão, Ele não falou. Eu quero de volta o que é meu. Porque eu aceito que a dor restitui, me leva a minha casa tranquila, lava-me, me refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Oh glória, Deus é o dono de tudo, aleluia. Oh, Pai, não poderá me comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Venha por teu poder, tu favor, pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Tome posse em nome de Jesus. Amém. Maravilhas e
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Que bênção, que bênção, mais uma oportunidade de estar aqui. Amém. Para falar um pouco da palavra do Senhor. Eu queria falar sobre 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Isso é bem conhecido, bem utilizado durante as oportunidades de oferta e de dízimo. Mas eu queria abranger uma chave diferente hoje, uma interpretação diferente. Então, 2 Coríntios 9, 6, ele fala o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenham tudo o que é necessário
necessário, vocês transbordem toda boa obra. Amém? Então, a chave que eu queria passar é o seguinte, no versículo 6, pode voltar, por favor, versículo 6, ele fala sobre aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Só que aqui ele fala, não quer dizer que você obrigatoriamente tem que semear mais para você receber mais de Deus. Não necessariamente isso. Você pode ou não receber recompensas materiais. Mas o que você tem que se preocupar é com o teu galardão lá no céu. Aleluia. Tem que garantir tua salvação e o teu galardão lá no céu. E no versículo seguinte ele fala, Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, você tem que ofertar de coração. A tua oferta não pode ser obrigatória. Porque, eu estou com vergonha porque os irmãos vão ver que eu não estou ofertando, estou dizimando, enfim. Isso vai gerar um caos ali. Não é bem assim. Para Deus ele não quer saber, não vai aceitar a tua oferta por obrigação, ele vai aceitar a tua oferta por coração. Aleluia. Se surgir essa vontade, se o Espírito Santo colocar em teu coração, eu vou ofertar hoje, eu vou dizimar hoje. Amém, irmãos? Amém. Mas tem que ser com uma alegria. Tem que ser com uma alegria. Amém? E aí, no versículo 8, por favor. Ele fala, Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ele não quer dizer que você vai enriquecer se você ofertar mais. Ele quer dizer que você vai receber recompensas, pode ser sim ou não, bens materiais, mas será usado para toda boa obra, ou seja, para o crescimento do reino de Deus. Isso você tem que se preocupar. O teu lugar aqui na terra é para buscar a salvação, o crescimento do reino de Deus e, consequentemente, vai vir o lugar não. A recompensa lá nos céus que Deus tem preparado para cada um. Amém? Eu queria abrir o final para ofertar. Amém? Apontasse a tua mão na direção da tua casa, amém? Se você não sabe, enfim, levanta as mãos, Deus vai entender também. Profeticamente a gente vai fazer uma oração aqui, para que Deus transborde e entre as providências para o teu lar, para a tua família, amém? Amém. Ó Deus, eu te peço, meu Deus, santo, justo e fiel, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de ofertar e dizimar na tua casa, meu Pai querido. Nos sentimos privilegiados, meu Pai querido, de estar aqui ofertando em tua casa, meu Pai querido, para crescimento da tua obra, meu Pai querido. Eu te peço, meu Pai querido, abençoe toda essa oferta que foi deixada aqui no teu altar, meu Pai querido, para que entre com seja bênção para a vida dessas pessoas, meu Pai querido. Eu te peço também para as pessoas aqui que estão aqui reunidas, meu Pai querido, que estão te pedindo, meu Pai querido, bênçãos derramadas, céus abertos sobre as suas vidas, meu Pai querido. Que a sua casa, o seu lar, meu Pai querido, de cada um que é representado, meu Pai querido, seja transbordante da tua chuva de bênçãos, meu Pai querido. Eu te peço e te agradeço, meu Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, irmão, as crianças estão aqui na frente, vamos orar por elas. Vamos orar então pelas crianças. Senhor Deus, Pai, abençoa essas crianças da palma do coração para Deus. Espírito Santo, cuida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que
forte. Amém? Prepare teu coração. A coração que Deus vai falar com você hoje. O pregador da noite hoje é o Gils. Aleluia. Amém. Apontando para cá, vamos lá pela vida desse servo de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai poderoso. O Espírito Santo, você filho, Pai, para não falar aquilo que a gente quer ouvir, falar aquilo que precisa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 A gente começa a secar, mas Deus está no controle, né? Maravilha, viu? Esses louvores, acho que esse início de culto já foi tremendo. Louvores que louvores que eu já conhecia, louvores novos também. E eu sei que já engrandeceu todos nós, né, irmãos? E eu quero começar a ler aqui, irmãos, no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 16, aqui do 1 ao 4. Amém? Vamos lá. Sarai, mulher de Abrão, que não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com os planos de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para que, com a sua concubina, isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Amém? Vamos orar, irmão. Deus amado, eterno Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento aqui. Pai, esteja aqui, Pai, me conduzindo, Pai, que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, que me guiando, Pai. Pai, que estejamos aqui todos, Pai, no único pensamento, Pai, na condução, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do Seu Filho amado, Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, então, esse tema, acho que muitos já conhecem, né? A história de Abrão, né? Quando no início da Escritura, ele se chamava Abrão, e aí depois ele se tornou Abraão. Eu vou até tratar como Abraão, né? Acho que todos conhecem como Abrão, né? Então a gente vê aqui, todos conhecem como Abraão, né? Então, meu irmão, a Escritura muito conhecida, né? E se formos pensar nela, né? A gente já pensa em Isaac, né? No filho da promessa, né? E Abraão, todos sabem, né? Que até no Novo Testamento, Abraão é considerado o pai da fé, né? Então foi um homem muito edificante, muito confiante em Deus. Mas a gente pode ter erros, pode ter acertos. E o que eu quero falar aqui hoje, o tema principal, né, seria decisões. E na verdade eu não quero aqui falar sobre a história. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não quero falar aqui sobre a história de Isaac, né? Mas eu quero falar aqui sobre a história de Ismael, né? E se vermos aqui, né, irmãos, Sarai, que era a mulher de Abraão, né? Ali Deus já tinha prometido, né? A Abraão que ele teria uma descendência numerosa, né? Se lermos lá em Gênesis 12, versículo 7, ele fala assim, né? Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos teus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar e Deus do Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele.
Então aqui estamos vendo, né, que Deus ali no começo da vida dele, ele era novo ainda, se a gente for passar aqui a Bíblia, né, e Deus já tinha dado ali a ele algumas coisas e dizendo para ele que ele teria uma descendência numerosa, que ele ia dar várias terras, mas vemos aqui a Bíblia, né, Abraão já tinha 86 anos, e ali Sarai, ela já via que eles já estavam ficando velhos, né, e não nascia o filho da promessa. E sempre a gente vê, né, sempre pessoas falando, né, do filho da promessa, né, Isaac, né, uma pessoa que nasceu, que prosperou. Mas hoje eu queria falar aqui sobre a vida de Ismael. A vida de Ismael, esse que nasceu, conforme aqui no versículo 1 ao 4 que eu li, né, que quando, talvez ela ali por um momento, ela tomou uma decisão precipitada, e isso acontece conosco, né, tomamos decisões precipitadas, e mesmo Deus nos dando uma promessa, Deus nos dando algo, Ele fala para nós, mas a gente às vezes não tem paciência de esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Só que às vezes todos sabemos, né? Nós seres humanos queremos as coisas para ontem, né? Nós não queremos, às vezes Deus fala uma coisa e pode demorar 10, 20, como aconteceu na vida de Abraão e Sarai, né? As coisas estavam ali, e eles foram ficando velhos, eles já tinham 86 anos, Sara tinha... Bom, vamos lá. E aí ele pediu a essa egípcia, né, que era uma escrava, e Abraão acabou cedendo, né, e aceitou. E aí aqui, se formos ler aqui o Gênesis, né, a história de Ismael, se você puder por aí, Gênesis 16, né, do 8 ao 12. E perguntou Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Isso ela falando com o anjo. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua casa, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome nele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Só uma coisa. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então aqui, né, irmãos, a gente vê que ela, ali ficando grávida, ela teve um desentendimento ali com uma mulher de Abraão, né, Sarai, e ela fugiu, que ela, no começo da gravidez ela já brigou com ela, mas aí o anjo falou para ela que ela teria esse filho, né, e mesmo eles desobedecendo, né, Abraão desobedecendo ali os mandamentos que Deus havia falado para ele, ele disse ali que ia abençoar esse nascimento, que era esse filho de Ismael, que seria o primeiro filho de Abraão, né? Que, digamos, a Bíblia fala que o primeiro filho, e a gente sabe que é o primogênito, né? Ainda não havia nascido Isaac, mas ela voltou e começou. Então imagine, irmãos, como eu quero falar aqui de decisões, né? Então esse rapaz começou a crescer, e ele ali vendo, né, que o pai dele era um homem de posses, era um homem que tinha diversos gados, tinha diversas terras, e ele estava crescendo com aquilo no coração dele, que ele seria o primogênito. Ele nem sabia da história, talvez, eu não pesquisei sobre isso, ele nem sabia, talvez, que ainda Isaac nasceria, mas Deus tinha falado que existiria que daria a Abraão o filho da promessa, e talvez ali no coração dele ele achou que era ele, o filho da promessa. Mas a Bíblia relata, né, irmãos, aqui em Gênesis, vamos lá para Gênesis também, acho que eu não vou colocar Gênesis 21, do 1 ao 5, não precisa colocar, tá? Gênesis, se alguém quiser ver depois, Gênesis 21, do 1 ao 5, o nascimento de Isaac.
E a Bíblia fala, irmãos, aí nesses versículos, que Abraão ele já tinha 100 anos e Sara 90. Ou seja, se vemos aqui a ordem cronológica, né? Ismael, ele já tinha 14 anos de idade. Então, 14 anos ele já sabia quem era. Um jovem aqui de 14 anos já sabe o que o seu pai faz, o que sua mãe faz, como os exemplos que os pais deles dão para ele, para que ele possa segui-lo, porque é o pai e a mãe que o filho vai seguir, ele vai ser o exemplo. E ali cai tudo por terra. Ele sabe que ele não é mais o filho da promessa, né? Que ali nasceu Isaac, o filho da promessa. Então imagina a cabeça desse jovem, né? Que ele já tinha ali 14 anos de idade, e o que seria dele, né? Poxa, eu não sou mais o filho da promessa. E ali começam alguns conflitos, né? A Bíblia aqui relata, né, que começam alguns conflitos entre, talvez, ciúmes, né? Óbvio, né? Às vezes sempre tem, né, ciúmes do irmão mais novo para o irmão mais velho. Isso acontece nos dias de hoje. E acontecem esses conflitos, e eles, de repente, ali começaram a brigar. E ali Sarai ficou revoltada e pediu para Abraão, para ele mandá-los embora. Imagina ali mais uma barreira, porque a Bíblia fala, né, irmãos, que Isaac ele foi desmamado, que quando ele foi desmamado, Abraão e Sarai deu uma grande festa. Se fala que na Bíblia, né, que antigamente uma criança para desmamar, eles demoravam de 3 a 5 anos, né? Era bem mais. Hoje em dia uma criança desmama com 6 meses, 1 ano, né? Hoje em dia as crianças estão quase nascendo falando, né? Então você vê, de repente Ismael ali, ele já deveria ter seus 16, 17 anos, ele era um jovem. E ele podia se revoltar contra tudo aquilo ali. Falou, meu Deus, eu era dono de tudo. Eu ia ser o filho da promessa. Porque quando o pai morre, ele vai deixar tudo para os seus filhos. E ali ele não era mais. E aí veio mais essa contenda. E aí se lermos lá, você pode colocar lá, Gênesis 21, do 11 ao 14. Amém, irmãos? Perdão, viu? Às vezes a gente fica um pouco nervoso, mas Deus vai nos dando capacitação, né? Para a gente prosseguir, né? Mas aí lá do Gênesis 21, do 11 ao 14, né? Agar e Ismael são mandados embora. Que fala assim, né? Aqui já é Abraão, né? Tá vendo? Abraão ficou muito preocupado com isso. Ali, então, irmãos, quer dizer o quê? Que Sarai ali teve uma conversa com Abraão e falou, olha, eu não quero mais eles aqui. Imagina para ele, porque Abraão era o pai daquela criança. E ela decidiu que ele teria um filho com a sua empregada. E agora ela queria que esse filho fosse embora, porque não era filho dela, o filho da promessa que Deus havia prometido lá no início da vida deles, tinha acabado de cumprir. Mas aí, irmãos, olha o que fala aqui. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava e seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida, um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Bersaba, né? Então, irmão, olha só que palavra, né? Aquele menino que tinha tudo nas mãos, que ele viu que ele seria o filho da promessa, e ali Abraão ali, com o consentimento de Deus, porque ali ele era um homem que acreditava muito em Deus, e ele seguia tudo que Deus falava, mas lógico, né? A gente, como hoje nos nossos tempos, a gente acredita, mas às vezes, de repente, você com uma conversa falando, não, vou fazer dessa forma. Mas ali naquele momento ele acreditou em Deus, falou, não, eu vou, de repente, ele, com certeza, ele falou, vou fazer isso com muita dor no coração, porque imagina, eu vou ter que mandar um filho meu embora. E ali, meu irmão, se você ver a história, é tão impactante, porque Abraão era um homem de posses, ele tinha terras, ele tinha gado, ele podia pelo menos dar um jumento para o filho.
sabe? Fala para, olha, leva esse jumento aqui para vocês irem, mas não, ele não deu nada. Aqui fala que ele deu só um odre de água. Imagina, um odre de água, um pote de água, que uma hora vai acabar. E você no deserto, você não sabe o que vai acontecer, né, irmãos? E aí, se formos mais para frente, Gênesis 21, do 15 ao 19, fala assim: quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se com uns 100 metros dali. Estava pensando: não suporto mais ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do teu menino e onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o na mão, e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Amém, igreja? Olha só, igreja, que palavra abençoada. Então ali aquele menino de repente quase morrendo, mas ele ali orou a Deus. Ele era uma criança ainda. Deus poderia ter colocado o anjo para falar com a mãe, mas Deus colocou o anjo para falar com ele. E ali Deus ouviu, e ele podia ter outra decisão. Ele podia ter uma decisão de ficar ali, de repente, lamentando. A gente não vê nenhuma descrição na Bíblia que ele está ali lamentando, que ele está chorando. E às vezes, por tão poucas coisas, a gente chora, a gente lamenta, a gente reclama, né? Amém, igreja? E ali Deus colocou, e Deus falou que ele ia fazer uma grande nação, que ele ia ser um homem próspero, que ele ia ter muitos filhos. A gente lê os versículos para frente, vai ver que Ismael, ele seria um homem próspero, ele ia ter muitos filhos, e ele teve muitos filhos. E às vezes, né, irmãos, as nossas vidas é feita assim mesmo, né? De decisões e frustrações que vivemos. Eu me lembro, quando criança, muitas vezes aqui pessoas pregam, falam: eu não nasci no berço evangélico, eu nasci no berço evangélico. Tá? Eu nasci no berço evangélico. Desde criança, eu ia para a igreja, desde quando eu conhecia por gente, né? Ia para a igreja. Meu pai era um diácono da igreja, e de repente ali eu tinha 14 anos de idade. O meu pai, eu via, lógico, todos os casais discutem, e meu pai simplesmente, por um motivo que ele achou que aquilo ali era o certo para ele, como Abraão, ele fez aquilo, ele achou que aquilo era certo para ele. Mas não encontramos na Bíblia nenhuma explicação que Deus ali condenou Abraão, que Deus ali castigou Abraão de alguma coisa. Tá? A gente vê várias passagens na Bíblia sobre Abraão, sobre a vida de Isaac, quando Deus pede para Abraão para sacrificar seu filho. Ele foi ali e ele respondeu, ele foi lá, seguiu tudo. Então assim, de repente, essa decisão que ele tomou não era certa, mas Deus colocou tudo isso e esse menino prosperou. Deus podia, não, vou agora castigar, não quero esse menino fazer nada com esse jovem, ele não vai ter nada na vida. Mas olha como que é a vida. Então eu estou falando um pouco isso agora de mim, porque assim, eu tinha 14 anos, nós somos uma família com 6 irmãos, e eu tinha irmãos mais novos na época. E eu me lembro como a gente nasceu em berço evangélico, você existia ali, você tinha muita dificuldade, porque você não podia fazer nada, né? E ali você fica revoltado. Eu já era um pré-adolescente, eu já estava iniciando o meu primeiro trabalho. E eu me lembro, irmãos, que um pouco antes tinha um pastor, que eu lembro o nome dele até hoje, o pastor João Mendes, que hoje Deus o tem, né? E ele falou que eu seria um dos filhos do meu pai, que daria muita alegria, que eu daria muitos frutos, que eu seria uma pessoa muito abençoada. Mas ali naquele momento, quando meu pai saiu de casa, eu não quis mais saber de Deus. Eu falei: não, eu quero ir para o mundo agora. Eu quero ir para o mundo, eu quero descobrir como que é o mundo, como são as coisas lá. Enfim, irmão, a gente vai para o mundo, a gente conhece as coisas. E eu comecei a trabalhar com 15 anos numa grande empresa. E assim foi. E eu sei que a minha mãe sempre estava ali com os joelhos dobrados, a minha irmã mais velha estava ali com os joelhos dobrados, orando. Porque sabemos como são as coisas. Olha aqui o poder de decisão que a gente tem na vida. Esse menino, Ismael, ele tinha o poder de decisão de se frustrar, de se desiludir, de não querer mais nada com Deus, falar: não vou acreditar em nada disso que estão falando, que minha mãe está falando para mim, porque ali era um anjo, era Deus falando
pensa. E ele acreditou. E eu, no meu momento ali, eu não acreditei. Eu falei, não, eu não quero mais ser cristão. E eu fui para o mundo. E aí, com o tempo, depois, com 24 anos, eu me casei. E você fica frustrado, você não quer saber. Aí você começa a ir para a igreja, você começa a ver pessoas, você começa a ver uma pessoa falando com a outra e fala, não, tá vendo ali? Como que eu vou ser cristão desse jeito? Para quê? Até um tempo agora, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor. E eu achei muito interessante, ele falando ali que talvez, né, o jardim, poderíamos até hoje estar no jardim do Éden. Quando fala ali em Gênesis, né? Ou é Gênesis, não, desculpa. Quando fala em Gênesis mesmo, 3 e 11, né? Que ali, Deus falando para Caim, né? Deixa eu ver aqui. Deus falando ali. Põe para mim, por favor, Gênesis 3, 12. Deus falando ali para Adão, né? E Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Por favor. E o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu fruta, e eu comi. Então, se a gente olhar aqui, irmãos, é uma transferência de algo, porque ali, Deus, ali quando colocou Adão ali no jardim do Éden, ele falou para ele que existia uma árvore da vida e não poderia comer. Mas quando ela comeu, de repente ele poderia ter pego ela, não, você não podia comer isso. E ali clamar a Deus, clamar ali para que perdoasse. E ele foi e comeu. E quando Deus ali, quando ele comeu, que ele viu que ele estava nu, porque ali Deus colocou todo o pecado sobre ele ali quis transferir a culpa para ela. E sempre somos assim, né, irmãos? Às vezes somos assim. A gente, por pouca coisa, a gente quer transferir a culpa para o outro. Às vezes, como a pastora falou semana passada, um irmão pegou e falou para o pastor que ia embora, que não queria mais ficar naquela igreja, e a pastora até deu até aquele, falou daquela, de uma passagem ali, que ele deu um balde de água, né, para ele andar ali, porque às vezes a gente sempre acha só o defeito nos outros, mas ninguém é perfeito, irmãos, e se a gente for pensar só em humanos, em pessoas, a gente não fica em lugar nenhum, a gente não fica em igreja, a gente não tem família, porque família briga, família tem seus problemas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A gente voltando aqui à vida de Ismael, ele ficou ali, Deus prosperou a vida dele. E ali, irmãos, eu pensando em mim ali, veja só, eu quis ir para o mundo, quis fazer as coisas, e eu lembro que eu já trabalhava, já tinha um bom trabalho, um bom salário, já muito novo, com 18 anos, já comprei meu primeiro carro, um bom carro, mas não, eu queria ficar ali no mundo, e eu não queria saber de Deus, mas eu sabia que minha mãe estava ali orando, todos estavam ali orando, porque eles queriam que eu tivesse, porque o caminho de Deus não tem outro. Mas, irmãos, quando eu me casei, irmãos, eu continuei também no mundo, e a minha esposa virou uma cristã. Minha esposa nunca foi cristã, porque ela já vem de berço como se fosse budista, né? E ela se tornou cristã. Falei, agora pelo menos ela vai para a igreja. E olha só, para mim, eu não quis ver isso, e eu sei que eu frustrei muita gente. Frustrei a mim, porque eu fiquei ali procurando no mundo coisas que eu só achava desilusão, achava que aquilo ali é certo. E quando eu tentava voltar para a igreja, ficava olhando pessoas, saía, voltava, sabe? Aquela decisão. E a gente não pode ser assim, a gente tem que tomar a decisão e seguir a Deus, seguir a Cristo. Porque se a gente for olhar em pessoas, em homens, a gente não faz nada. É como essa história aqui de Ismael, né, irmãos? Esse jovem ele tinha tudo para não ter nada na vida. E olha o que aconteceu com ele. Então, irmãos, eu me lembro quando eu fui batizado, já adulto, né? E assim, depois eu fiquei na igreja, e depois de um tempo comecei a me frustrar, porque é isso que eu falei aqui agora, né? Comecei a ver pessoas, comecei a ver desordens, às vezes uma pessoa falava mal do pastor, ou um pastor falava mal de alguém, ou um irmão falava mal do outro, e aí nós, como eu falei, nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos acertar, mas a gente tem que ter a decisão, igreja, de seguir a Cristo, amém? Nós temos que ter a decisão de não se prostrar, de não ficar no mundo, né, irmãos? E só que hoje, irmãos, eu falo, e quando eu realmente decidi, quando realmente eu falei no Brasil, decidi, eu falei, não, eu quero voltar para a igreja, e eu voltei para ele e falei, não, agora eu tenho que olhar para Cristo.
E eu vi como as coisas foram se transformando. E até antes de vir aqui para o Japão, nem imaginava vir para o Japão, né? A minha irmã até falando comigo, hoje de manhã, inclusive, ela tinha acordado 4 horas falando de uma passagem que tinha pensado lá que de Deus, que eu de repente estaria em outras nações. E eu falando para ela, olha só, mano, como que são as coisas, né? Quem disse que eu ia imaginar que eu estaria um dia no Japão, que eu estaria aqui de repente falando? Não sou um pregador, mas aqui a gente quer, sei que a pastora dá essa liberdade para nós, e isso é bom, porque isso só vai nos acrescentar, vai nos fazer crescer. E quando a gente começa a estudar uma palavra, a gente não vai estudar para a gente chegar aqui e passar sendo um professor, mas sim que a gente vai aprender também. Porque eu vou aprender e vocês vão aprender também. E a gente vai refletir no que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado. Porque todos erram. Você vê Abraão, tudo que ele fez na vida, e ele foi um homem próspero. E Isaac, Ismael. Quem foi Ismael, irmão? Se você for ler a Bíblia, o contexto, foi um homem abençoado. Né, irmão? E se a gente for voltar aqui, Ismael, você vê, na Bíblia não diz nada que ele se revoltou contra o pai, que ele desprezou o pai. Se formos ler sobre a morte de Abraão, que está em Gênesis, né, 25, está lá do 7 ao 11. Amém, igreja? Fala assim, né? Abraão viveu 175 anos, olha, igreja. Ele morreu bem velho e foi reunir-se, pastor, né? Cidade, pastor, amém. Reuniu-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, olha só, irmãos, aqui que falem, os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica no leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e viver. Amém, igreja? Então, assim, queria mostrar isso aqui, que mesmo com tudo que ele passou, mesmo toda a decisão que ele teve que tomar, você vê, era ele, e se lembra da história de Abraão, Abraão teve diversos filhos. E ele, Isaac, que era o filho da promessa, que ele ali, na juventude dele ali, teve o maior conflito. A Bíblia fala que eles dois sepultaram o pai. Olha só, que bênção. E a Bíblia fala que Isaac prosperou muito, que teve muitos filhos, e hoje é a nação, né, Israel, né? Árabe, né? A nação árabe, que ele povoou, né? Então é isso, irmãos. Deus, ele quer mostrar, irmão, pra gente que a gente pode tomar nossas decisões. Como eu falei aqui, eu ali naquele momento ali, eu poderia tomar a decisão de, quando meu pai saiu de casa, não, eu vou me prostrar, eu vou para Deus, eu vou fazer mesmo que meu pai saiu de casa, eu não vou deixar isso para lá. Eu tenho uma boa relação, meus pais são vivos até hoje, são separados, mas eu tenho uma boa relação com meu pai e com minha mãe, mas eu sei que eu tinha irmãos mais novos, e eles sofreram também. Eu tenho certeza que foi difícil, irmãos. Irmãos, então essas palavras que eu quero colocar, irmãos, porque eu vejo a minha vida, como se transformou depois que realmente eu falei, agora eu quero seguir a Cristo. Eu me lembro quando, antes de vir aqui para o Japão, meu filho mais novo, ele já é cristão desde cedo, né? Ele falou para nós que ia ficar noivo, e ele ali falou uma palavra muito interessante que eu não esqueço até hoje, que eu vivo comigo até hoje, que é Mateus 6,33, né? Que fala, né? Buscar primeiro o reino do céu, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Porque no momento que eu comecei a ver que eu tinha que buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas poderiam ser acrescentadas. Porque quando realmente eu voltei para Deus, eu falei, não, agora eu preciso primeiro acreditar em Deus, acreditar no que está na Bíblia, esquecer pessoas, e eu tomar essa decisão. Aquilo foi uma decisão que eu tomei, porque se eu ficasse ali só pensando,
não, eu vou agora aqui fazer primeiro para agradar a minha esposa. E por muito tempo eu fiz isso. Quando eu realmente tomei a decisão de ficar para Deus, de tomar isso para mim, realmente eu vi quanto Deus me abençoou ali no Brasil, ali antes de vir aqui para o Japão, e quanto Deus ali me deu aquela promessa ali pelaquela irmã ali, aquela revelação, e nós vemos no Japão, a gente tem visto como Deus tem nos abençoado, porque eu tenho sempre colocado Deus em primeiro lugar. Então sempre eu lembro isso. Eu lembro do meu filho hoje, graças a Deus ele já é casado, tá? Ele já está aí, até os irmãos sabem que nós estamos no Brasil, né? 2020, né? E hoje meu filho está lá casado, é uma bênção na igreja, é líder de jovens na igreja. Tem o meu filho mais velho, eu sei que logo ele vai se prostrar para Deus, a gente pede todo dia, porque ele fala para mim, às vezes eu falo, filho, você tem feito tudo o que seu pai fazia quando era jovem, e eu estou te falando que esse caminho, essa porta larga, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela só vai te levar a problemas, não adianta essas amizades, não vai te levar a nada. Então, irmãos, quando realmente eu comecei a viver isso, eu vi como Deus é maravilhoso, sabe, irmãos? Eu venho mesmo, eu venho de família cristã, eu tenho muitos tios pastores. Hoje meu pai, graças a Deus, está firme na igreja também. Minha mãe nunca saiu da igreja, e sempre que eu falo com ela, ela fala, filho, eu estou sempre aqui olhando por você. Meus pais estão com mais de 70 anos, mas eu vejo como são fortes ainda. Meu pai, um tempo atrás, ficou doente, mas graças a Deus, Deus tem dado vida para ele. E é isso, irmãos. Então, essa mensagem que eu queria passar para a igreja, porque é momento de decisão. Não adianta a gente ficar de repente com, até pastor um dia coloquei na oração, né? Às vezes a pessoa fica com oba-oba, né? Eu vou hoje para a igreja, eu vou ser cristão, eu vou ser. Mas irmãos, eu confesso para você, eu falo isso por mim. Quando realmente eu parei, eu falei, não quero ver mais pessoas, eu quero ver a Cristo, eu não vou mais ficar olhando se o meu pastor faz alguma coisa errada, se faz alguma coisa certa, se minha pastora faz algo errado, alguma coisa certa. Então é isso, irmãos. Eu gostaria aqui com os irmãos aqui, que eles vão cantar um louvor, e esse louvor aqui me remete a muitas coisas boas. E essa palavra que eu quero deixar para a igreja, que os irmãos possam refletir, e quem tiver que tomar alguma decisão, que tome, irmãos. Não se frustre se você vê pessoas, se você vê algo que vai te frustrar. Irmão, vá no caminho de Deus, como fala aqui em Mateus 6,33 que eu falei, irmãos. E eu quero que os irmãos façam esse louvor aqui para nós, para a gente engrandecer o nome de Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Ó Deus, irmãos, se tiver alguém aí que queira vir aqui na frente, está recebendo oração, você aí na sua casa também, dobre o seu joelho e ore. Pense nessa decisão, como Israel teve, irmão. Como eu falei, ele poderia ter tudo para ser frustrado na vida, mas ele foi morrer abençoado. Eu sei, igreja, não se carregue, não saia da presença de Deus. Eu já fiz isso, eu sei como é. E hoje eu penso, sempre estar na presença de Deus é a coisa melhor que tem. Eu tento sempre, como falei aqui, colocar Deus em primeiro lugar. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, como está na Bíblia, irmãos, amém? Irmãos, e creia nessa palavra também, irmãos. Creia na promessa de Deus, irmãos. Irmãos, eu agradeço, irmão, na oportunidade. Agradeço a todos aí nos seus lares. E reflita nessa palavra. Pois Deus, Ele é o melhor, irmão. Deus só tem que te dar o melhor. E não se esqueça da promessa que Ele fez. Que possamos sempre estar no caminho deles. Amém, igreja? Que Deus, eu agradeço por tudo. E eu quero aqui, irmão, terminar aqui com oração. Deus amado, eterno Pai, Pai querido, Pai, te agradeço, Pai, por esse momento aqui que me deu, Pai, para falar, Pai, um pouco dessa palavra, Pai. Essa palavra aqui sobre Abraão, Pai, um pouco sobre a minha vida, Pai. Pois sei, Pai, que aqui não teria tempo aqui para falar tantas coisas que aconteceu, Pai. Mas eu tomei a decisão, Pai, de realmente, Pai, estar na Tua presença, Pai. De realmente, Pai, sempre tentar fazer o melhor para Ti, Pai. Eu sei que vou errar, eu sei que vou tropeçar, Pai. Como você aí também sabe que vai errar, vai tropeçar. Mas saiba, Deus sempre Ele quer o melhor para você. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, pastores.